Fala pessoal, eu sou o Lugão, estamos aqui para mais dicas relembrando corridas, relembrando o GP da história de 2010, aquela corrida doida que teve quase tudo, teve chuva, batida forte, muito mais agora, então vamos para o vídeo. Agora teremos o mini contexto da temporada de 2009 para 2010. Viemos de 2009 com o Sprint Pro GP vencendo tanto o campeonato de construtores quanto o de pilotos. E esse ano também foi quando acabou o reabastecimento e também o fim do CAS, como se fosse um RS. Em 2010 tivemos mudanças com o sistema de pontuação. Também em 2010 tínhamos 3 novas equipes tentando por grid. Foram elas a Virgin, a HRT, mas o nome dela mesmo era Espanha, e a Lotus. Não essa Lotus preta, sim, essa verde. Na HRT tínhamos o Bruno Senna, o brasileiro. Na Virgin tínhamos o de Graça. E também a volta do Schumacher na Fórmula 1, agora na Mercedes, que comprou a BMW, que entraria de vez na Fórmula 1. As equipes mais fortes no início da temporada, mas também no restante, seriam Ferrari, Red Bull e McLaren. A primeira etapa de 2010 foi no Bahrein, com o circuito todo modificado, todo estranho. O famoso circuito de Endurance, com o tempo de volta de quase 2 minutos. Sim, 2 minutos o tempo da volta. Mas isso não importa, pois a Ferrari fez dobradinha na corrida, com o Alonso vencedor e o Massa em segundo. Voltando para a Fórmula 1 depois daquele acidente com a mola do Rubinho. Eu acho que pegou meio mal essa frase. E com o Lewis Hamilton fechando o pódio terceiro. O Vettel só não tá no pódio pois ele perdeu potência no final da prova. Então chegamos para o quali. Nessa época o quali era de manhã, bem cedo inclusive. E o quali começou com 2 brasileiros fora no Q1, Bruno Senna e o de Graça. Também correu aqui na segunda colocação, na frente das Ferraris. E no Q2, incrivelmente, o Hamilton estava fora. O Hamilton ficou fora do Q3. Ficou com a 11ª colocação, isso fora no Q3. Sim, P11 e fora do Q3 de McLaren. E no Q3 tinha uma previsão de chuva leve no final do Q3. E faltando um pouco menos de 6 minutos para o fim da sessão, o Vettel fez 1:23.9 e ele foi o primeiro a ficar abaixo de 1:24. E olha que ele fez esse tempo com alguns erros na volta. E esse foi o tempo da pole. Ele ficou a 3 décimos do próprio tempo. Então depois do final do quali, o Vettel muito feliz no parque fechado, fazendo 1 bilhão de vezes o sinal de número 1 com a mão. Então já estava lá no grid, com o Vettel na pole, o Weber em segundo, então era dobradinha da Red Bull no quali, Alonso, Button, Massa em quinto, Rosberg, Schumacher, Rubinho, Kubica e Sutil fechando o top 10. E já peço desculpas se eu esqueci alguma coisa dessa corrida, que provavelmente eu esqueci de alguma coisa. E 15 minutos antes da corrida, já estava garoando. De minuto em minuto, estava ficando mais forte. Foi por causa disso que todos jogaram de primeiro intermediário. Então começa a corrida em Melbourne. Com o Massa indo super bem e o Alonso super mal. Com o Massa indo para segundo, disputando com o Weber. O Alonso lá atrás, sendo tocado pelo Button e tocava no Schumacher. Com isso, o líder do campeonato cai para último. Não por muito tempo, pois tinha o Weber, Hülkenberg e Kobayashi ficava na brita, depois do Kobayashi ir reto, bater no muro e tocar com tudo no Hülkenberg, também tocar de leve no Buemi. Isso foi suficiente para tirar a asa traseira dele. Então depois desse caos na primeira volta, tinha um safety car. O Schumacher aproveitava e parava no box para trocar a sua asa dianteira, que foi danificada após o toque que o Alonso deu nele. E dessa loucura da primeira volta, quem se aproveitou foi o Hamilton, que já era o sétimo, mesmo da sua primeira colocação. Depois de longas 4 voltas, tivemos outra vez na volta 5. Com uma relargadaça do Vettel, sem dar nenhuma chance para o Massa, que era o segundo colocado. E na P3, o Weber estava tomando o ataque do Weber, mas mesmo assim conseguiu se defender. E lá atrás, o Alonso tentava se recuperar o mais rápido possível, indo para a 14ª colocação. E nessa volta 6, Hamilton mergulhava e ultrapassava o Button. Na mesma volta que o Massa perdeu posição para o Weber. E nesse mesmo momento, o Alonso deu início a um trenzinho com 4 carros. E já nessa volta 7, o Button era o primeiro a arriscar para colocar os pneus de pista seca. Como ele foi o primeiro a colocar os pneus de pista seca, ele vai errar. Isso aconteceu na curva 3, passando reto indo para a brita. Mas felizmente ele conseguiu sair da brita. E na volta 8, o Alonso ultrapassava o Liuzzi para ser o 11º colocado. Todos os pilotos foram para o box, menos as Red Bulls. Não conseguiu. Ele perdeu posição, tanto para o Kubica, tanto para o Rosberg. E depois das loucas paradas, o top 10 era esse: Vettel, Button, Kubica, Rosberg, Massa, Weber, Hamilton, Barrichello e esse DLR aí. Eu não sei quem é. Eu tô sincero pra vocês aí. Eu lanço o 10º, fechando o top 10. E na volta 10, Hamilton tava sobrando Weber pra pegar a P6 dele. E na volta 13, o Hamilton ultrapassava o DLR, passando no colocado. E lá na disputa entre o Weber e o Hamilton, Lewis não ultrapassava, nem sequer chegava no Mark. E na volta 15, o Alonso ultrapassava o brasileiro Rubinho Barrichello pra ser o 8º colocado. E nessa volta 16, mas perdia 2 posições pro Weber e pro Hamilton. Mas na curva 3, Hamilton tenta por fora, mas o Weber defendeu demais a posição, e com isso ele perdeu a freada, passou reto e quase levou o Hamilton junto.
O Massa se aproveitou disso e retrapassou os dois. Enquanto o Carlos reinava lá atrás, o líder Vettel tinha uma volta pra cima do Button, o segundo colocado. Na volta 17, o Hamilton ia fracasso pra cima do Massa. E durante esse tempo que o Hamilton ficava preso atrás do Massa, o Massa ia chegando no Hamilton, de pouco em pouco, mas ia chegando. Nessa volta 22, Hamilton ainda tentava defender a pressão do Hamilton, mas não foi possível. Hamilton ganhava mais a posição. Mas na curva 3, o Massa tentou atacar o Hamilton, mas com isso ele fechou a porta do Alonso, que perdeu a posição pro Weber. Esse é aquele Weber que foi reto e foi uma brita. Já na volta 24, o Hamilton foi chegando no Rosberg, ao mesmo tempo que o Weber ia atacando o Massa. Volta 26, Hamilton ultrapassava o Rosberg, ainda tentava o troco... Vettel? Meu Deus, Vettel! Após errar a freada, fritar um pouco o pneu dianteiro esquerdo, passou reto e ficou na brita. Então era fim de prova pro Vettel. E depois desse erro do Vettel, que era o líder, Jenson Button, aquele que foi o primeiro a parar para colocar o pneu de pista seca. E na volta 28, o Hamilton ultrapassava o Massa de novo. E na volta anterior, a 27, o Hamilton tirou quase 2 segundos e meio do Kubica. E na volta 29, Hamilton tentou ficar de lado, mas não teve sequer chances. O Hamilton só tentou um novo ataque na volta 36. Nessa volta que ele se deu mal, porque quase ele tocou no Kubica e freou demais. Por isso ele perdeu tempo. No início da volta 33, o dono da casa, Marco Weber, parou no box. Na volta seguinte, era o Rosberg. E na volta 35, o Hamilton também parava. Ele voltou exatamente na frente do Weber. E na volta 37, do nada o Hamilton errava, perdeu a posição pro Weber, mas o Hamilton deu troco. Ainda conseguiu ficar na frente do Weber. Depois disso, ele ficou bem a mim. Só tínhamos atividade por posições mesmo na volta 50. O Alonso segurava Hamilton e Weber. Esses dois estavam de pneu mais nova do que o Alonso. E eles ficaram na volta 50 até 55 atrás do Alonso. E na coisa seguinte, simplesmente atropelou Hamilton, os dois foram pra brita e perderam várias posições. Quem se aproveitou disso foi o Rosberg, que já estava colando no Alonso. Depois desse todo esse caos, Button abriu outra volta. Então já botou ventos e o da Austrália 2010, com inacreditável Kubica em segundo. E o Massa fechando o pódio em terceiro. Então foi esse elemento de corridas, lembrando o GP da Austrália 2010. Esse elemento de corridas foi bem legal fazer esse lembrando, por ter isso até domingo. Falou, fui!